Sejam muito bem-vindos a mais uma formação aqui do Clube da Voz Católica. Eu sou Marcelo Mariano e hoje o tópico será espiritualidade. Como a gente consegue motivar os membros do ministério, fazer com que eles se engajem, com que eles se interessem, com que eles realmente possam abraçar a causa, abraçar a missão que Deus confiou. Essa formação, ela nasceu de uma pergunta lá na caixinha do perfil do Clube da Voz Católica. Inclusive, eu quero que você nos ajude a chegar a pelo menos 1.000 seguidores para que a gente possa fazer lives por lá e tornar essa formação mais dinâmica, ok? Compartilhe com os membros do seu ministério, compartilhe com quem você acredita que vai ser edificado com essa formação aqui. Então, e também contribua colocando a sua pergunta, o seu desabafo, ou até mesmo a sua sugestão de tema lá na caixinha de pergunta quando estiver disponível nesse perfil. A pergunta era mais ou menos essa: Marcelo, como é que eu consigo motivar os membros do ministério? Eles estão aparentemente desmotivados e alguns até estão desistindo do ministério. O que eu faço? Quando eu li essa pergunta, me veio a resposta de imediato, baseado naquilo que eu vivencio. Eu só estou hoje, até hoje, no ministério, buscando servir a Deus através da música por causa de uma experiência. Não foi condições técnicas, não foram estruturas que me foram dadas, não foi questão de oportunidade. Eu só estou aqui na missão de cantar, de poder servir a Deus por causa de uma experiência, como eu falei, uma experiência com uma pessoa. E a partir do momento que eu tive essa experiência com essa pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo, eu pude compreender que o chamado de Deus na minha vida não era uma questão de motivação, mas era uma questão de convicção. Ter a certeza daquele que me chamou e buscar fazer a sua vontade, apesar das circunstâncias. É claro que durante todo o processo a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo na fé e em relação ao ministério também. Por que isso é muito importante você entender e você gravar isso no seu coração? Porque se você buscar motivações externas para manter os membros do seu ministério e até para que você também possa se manter servindo a Deus, você vai encontrar muitos motivos para não se motivar, entende? Você vai encontrar dificuldades estruturais, que a gente sabe que as nossas igrejas têm. Você vai encontrar dificuldades em lidar com pessoas, porque lidar com pessoas não é muito fácil, são temperamentos diferentes, são histórias diferentes. Então, se você busca motivações externas, você vai encontrar motivos para não continuar na missão. Claro, não é só coisa ruim que tem. Eu estou dizendo que as coisas ruins, infelizmente, elas gravam mais e às vezes elas são a causa da nossa desistência, a causa dos membros do seu ministério desistirem de servir e até se sentirem desanimados. Então, o que eu vivencio e o que eu posso deixar para você aqui, e você, é claro, faz a sua análise para saber se faz sentido ou não, tá bom? Busque proporcionar para os membros do seu ministério e também, sobretudo, para você mesmo, uma experiência com a pessoa de Jesus. De que forma, Marcelo? Primeiramente, eu não sei se você vive a espiritualidade carismática. Eu vivo a espiritualidade carismática e mariana, de acordo também com toda a minha história, com toda a vivência e também da minha comunidade. Proporcionar momentos de oração, buscar fazer com que o encontro com Jesus seja mais importante para os membros do seu ministério e para você mesmo do que necessariamente a função que vocês estão exercendo. Porque cada pessoa que está ali, ela precisa se sentir amada, acolhida, e ela precisa, como é que eu posso dizer, entender que ela não está ali somente por aquilo que ela sabe fazer de bom. É muito ruim quando a gente está tocando no ministério e a gente sabe que a gente só está tocando porque a gente sabe tocar. Mas a nossa visão quanto ministério muda muito quando a gente percebe que a gente está tocando ali porque é uma comunidade de fé. Eu estou indo servir e tem outros irmãos que estão indo servir com o mesmo propósito, com a mesma missão que eu. Então eu me sinto fortalecido, eu me sinto engajado, eu posso ajudar e ser ajudado. É dessa maneira com que eu vivencio na minha vida para me motivar e para motivar aqueles que estão comigo. Olha, você está aqui porque Deus te chamou. É esse Deus que está querendo primeiramente você. Esse Deus que está preocupado com a sua salvação, entre aspas, né? Preocupado. Mas ele está interessado na sua salvação e não necessariamente na função que você exerce. E outra coisa muito importante que a gente pode colocar como um motivador
ou até mesmo fazer com que faça sentido ele estar servindo ali no ministério, é se interessar pela pessoa, se interessar pelo cara que toca, pela pessoa que canta, e não pela função dela, repito. Por exemplo, como é que você tá? Será que a pessoa que está desistindo, está desmotivada em servir lá, será que ele está com algum problema em casa? Será que ele está passando por algum problema financeiro, algum problema relacional, algum problema profissional também? Muitas vezes a gente chega no ensaio, chega para tocar, chega, tocou, saiu, ninguém sabe como é que tá a vida de ninguém. É claro, você não vai ser invasivo, mas se você está liderando aquele ministério ali, é importante que você tenha esse olhar de pastor. Como é que você tá? Você tá bem, meu irmão? Você precisa de ajuda? Olha, eu senti sua falta no ensaio. Olha, senti sua falta naquele dia, você disse que veio, não veio. Você tá passando por alguma coisa? Antes da cobrança propriamente dita, é importante que você se interesse por ele, por ela, como um irmão, como uma irmã. É desse jeito que eu acredito que a motivação, o desejo, a alegria de servir, ela acontece de maneira genuína, e não somente por cobrança, e não somente porque tem uma escala ali para ser cumprida. Fechou? Faz sentido para você? Se faz sentido para você, se você vivenciar algo desse jeito, deixa aqui nos comentários, seja no comentário no YouTube, se você estiver ouvindo pelo YouTube, seja aqui no Instagram, se você estiver pelo Instagram, e se você também estiver no grupo do WhatsApp, comenta lá também, nós vamos servindo à medida que vocês colocam para nós. Tudo bem? E se você quiser aprender a usar a internet como uma ferramenta de evangelização poderosa, o que postar, como é que eu posso desenvolver o ministério que Deus me deu, como é que eu posso divulgar o meu trabalho, eu convido você a ser a primeira turma, fazer parte da primeira turma do protocolo MD, que é o Protocolo Ministério Digital, que é um curso que eu estou iniciando para ensinar como utilizar a internet como uma ferramenta de evangelização. Comenta aqui embaixo a palavra protocolo ou manda um direct para mim para você saber melhor do que se trata e você fazer parte dessa primeira turma com uma condição muito especial. Deus abençoe e a gente se vê na próxima formação.